Olá, eu sou Tadeu Renato, sou escritor, diretor, artista educador e membro do Núcleo Atômico. Esse é o segundo encontro do Núcleo de Estudos Online Abrir Caminhos, Infâncias e Invenções. Essa ação é organizada pelo Núcleo Atômico e você encontra todas as conversas no nosso canal no YouTube. São 5 encontros com pesquisadoras e pesquisadores de diferentes campos de conhecimento, abordando suas áreas em relação à infância. São elas culturas tradicionais, ciência e tecnologia, teatro, criação literária, música e filosofia. Hoje a gente vai conversar sobre a importância do teatro na formação da criança. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com as nossas convidadas de hoje, que são Beth Castro. A Beth Castro é professora de teatro, atriz, produtora e pesquisadora. É graduada em artes cênicas e pesquisadora das culturas tradicionais, contadora de histórias e artista professora da EMIA de São Paulo. E é também fundadora da CIA Coxa de Retalhos. A nossa outra convidada é a Valéria Rocha. A Valéria é atriz, diretora e artista educadora. Ela é graduada em artes cênicas pela Unesp, formada como atriz pela Escola Livre de Teatro de Santo André e pós-graduada em Histórias e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas para a Educação. É atriz e cofundadora do 28 Patas Curiosas e é cofundadora e integrante do Núcleo Atômico. Beth e Valéria, bem-vindas. Obrigado por estarem aqui. Olá. Oi. Beth, Valéria, esse que é o segundo encontro, né, do nosso núcleo de estudos. Em outro encontro, tive uma conversa com uma das convidadas e nós estávamos falando sobre como, às vezes, tanto na arte quanto na educação voltada para as crianças, há uma cobrança dos pais ou dos adultos para que aquilo seja funcional, né? Então, por exemplo, para que aprender ciência ou para que aprender filosofia ou para que aprender poesia para crianças? Para que isso serve para a nossa sociedade? Aí eu jogo essa pergunta para vocês. Por que uma criança precisa aprender e também assistir, fluir do teatro para crianças? Quer ir, Beth? Pode começar aí, Valéria. Você sabe que eu li um livro não sei se foi esse ano ou ano passado, eu não vou saber pronunciar o nome do livro, mas era um livro sobre os povos indígenas Xavantes e como eles aprendiam canto. É um livro do pesquisador Arthur Iraçu. E aí, eu não vou saber pronunciar porque é uma palavra na língua indígena, né? Também não vou saber, na língua Xavante. E ele falava uma coisa que era muito... A pessoa que o Iraçu estava entrevistando, né? A pessoa indígena, falava assim, por que a gente aprende o canto, né? A gente aprende o canto para se alegrar. E se os mais velhos estiverem alegres, se os adultos estiverem alegres, e se as crianças estiverem alegres, a sociedade vai estar melhor. A gente vai estar melhor para discutir um problema político, a gente vai estar melhor para resolver algum tipo de situação, de discussão. Então, depois que eu li esse livro, eu achei isso muito louco, porque a gente pouco valoriza a alegria. Qualquer coisa que a gente faça e que nos deixe alegre dentro da nossa sociedade ocidental, né, usando a palavra que a sociedade ocidental gosta, que é da utilidade, isso é útil. Né? Estar alegre nos ajuda a ter mais força para resolver problemas, para enfrentar situações de conflito. A alegria é pouco valorizada, a gente precisa valorizar a alegria. Então, a gente pode falar de uma série de coisas que o teatro trabalha, né? Tipo expressão corporal, expressão vocal, perda da timidez, construção de mundos, porque quando a criança está brincando de teatro, ela está construindo mundos, né? Quando a criança vai assistir o teatro, ela aprende a ver outros mundos. A gente poderia falar dessa série de coisas que o teatro trabalha, tanto quando você faz, quando você assiste, e que isso é fundamental. Mas eu acho, depois que eu li esse livro, eu fiquei muito pensando nisso. O teatro nos deixa alegres, né? Porque principalmente quando a gente é criança, né? A gente está numa aula de teatro, uma boa aula de teatro, a gente está rindo, a gente está se divertindo, a gente está correndo, a gente está brincando. Estar alegre é fundamental para viver, né? Eu acho que essa é a primeira... É que essa palavra é pesada mesmo, né? Mas a primeira utilidade do teatro, penso eu, da arte, né? É nos deixar alegre. E deixar alegre não significa somente
essa alegria superficial, né? Não quer dizer, por exemplo, que então não posso falar de temas pesados, então não posso ver uma peça sobre, sei lá, o desmatamento da Amazônia, porque isso não me deixa alegre. Discutir alguns assuntos também pode nos trazer leveza, também pode nos deixar alegre, né? Saber reconstruir esses assuntos, falar sobre eles, sobre as coisas pesadas, né? Não também levar alegria para esse lugar superficial, às vezes, do Instagram, né? De ficar vendo reels atrás de reels para poder dar uma risada. Isso também é bom numa determinada medida, né? Tipo, tive um dia pesado, vou dar uma risada ali com os cachorros e tá tudo certo. Mas não é só isso, né? A alegria, ela também é reconstruir, também é imaginar, também é trabalhar sobre coisas, reelaborar as coisas que me doem. Então, eu diria, primeiro, que a principal função do teatro para as infâncias é a alegria, trabalhar a alegria. Deixa eu ver como eu começo aqui depois da aula. Eu estava esses dias conversando com uma psicóloga que me conhece, na verdade, ela me ligou para dizer que uma ex-aluna da EMEA está fazendo estágio com ela. E quando ela chegou, ela não sabia que era ex-aluna da EMEA, por isso que ela me ligou para dizer que essa pessoa estava contando o quanto foi importante passar por uma escola de arte na infância. E o quanto dessa arte guia a vida dela hoje, fez ela escolher psicologia, e o quanto ela consegue olhar para o mundo a partir da arte. E o teatro tem transformado a vida dessa menina. Por isso ela estava conversando com essa psicóloga que é minha amiga, e ela me ligou porque ela sabia que ela sabia, é ótimo, ela sabe que eu sou professora da EMEA, e ela me ligou para contar essa história. Ela estava muito feliz de ouvir de uma pessoa que hoje já é jovem, não é mais criança, o quanto a arte, o teatro, a dança, a música permeia a vida dessa menina. E aí, enquanto você estava falando, Val, eu fiquei pensando aqui o quanto o teatro é uma janela para mim, uma janela que a gente pode olhar de dentro para fora e de fora para dentro, né? E nesse momento da pandemia, eu tenho percebido mais forte essa janela que você pode escolher de onde você vê. E o teatro, ele é algo que não é material para esse mundo que a gente está inserido, né? As pessoas estão muito acostumadas em ver coisas concretas. Então, eu vou construir uma cadeira e a cadeira está lá. Eu vou construir uma casa e a casa está lá. E no teatro, o que você faz? E aí as pessoas não acessam essa janela que está dentro. Porque elas querem resultado muito rápido. Os resultados têm que aparecer como matemática. E o teatro, ele transforma de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a criança, quando ela tem acesso ao teatro desde criança, ela começa a olhar através dessa janela e descobrir mundos. E transformar esses mundos. E buscar caminhos que para a família, para a sociedade, jamais foram pensados. E aí isso vai instigando essas pessoas a quererem saber, mas por que arte para criança? Por que teatro para criança? Ao mesmo tempo, elas percebem que as crianças fazendo teatro, elas mostram outros lugares que fora da arte essas crianças não mostram, assim, demoram um caminho mais longo para que elas possam chegar nesses lugares. E fazer teatro na infância não é para que você seja ator, atriz, diretor, diretora, dramaturgo. Não, é para que você possa ter essa experiência e olhar para esse mundo onde nós estamos inseridos, podendo abrir pontos de poesia, porque o mundo já é endurecido. Então, se a arte não adentra as nossas janelas, principalmente quando a gente é criança, a gente vai olhar tudo muito duro. Então,
essa coisa do teatro não ser material, de não ser um produto, de ser um processo, é tanto quando você fala de processos artísticos com crianças, as pessoas, como assim processo? Mas não vai ter a peça pronta hoje, a peça pronta amanhã? O importante é essa trajetória que a criança tem no teatro de descoberta. Esse é um lugar, o meu pensamento durante todo esse tempo que eu venho trabalhando com crianças em espaços formais e não formais, eu venho vendo essa transformação das crianças a partir do teatro. Esses dias eu estava conversando com os alunos, já adultos, que eles falaram isso. O teatro é uma arte que permite abraçar todas as artes. E aí eu falei, olha, cuidado, porque meus colegas das outras artes vão puxar a minha orelha. Eu não estou dizendo isso. Disse, não, mas é porque o teatro ele vai abrindo portas para as outras artes e isso faz com que você possa transitar aí nesse universo, olhar de vários ângulos, ir, voltar e ter a arte na sua essência, assim, para poder olhar para o mundo. Acho que é isso, acho que eu me alonguei, né, gente? Não, eu fiquei pensando também, não alongou, não. Dentro disso que a Beth falou, eu lembrei de um documentário que eu assisti sobre a primeira infância, né? E esse documentário falava da importância da imaginação, da criança exercitar a imaginação para que ela seja um adulto capaz de construir coisas, né? E no documentário falava assim, tudo que você vê foi imaginado por alguém, né? Esse celular que a gente está conversando foi imaginado por alguém, ele não existia, né? E aí, eu tenho cada vez pensado mais que a imaginação, ela é um músculo, né? A imaginação é a capacidade de construir mundos que não existem, né? Seja um mundo pequeno, tipo, nossa, eu vou imaginar um copo novo aqui, e ele não existia, seja a capacidade de você resolver um problema de uma maneira diferente. Então, eu acho que dentro disso que a Beth falou, também tem isso, né? Quando a gente abre essas outras janelas, dentro do teatro, quando a gente começa a ver outras possibilidades, a gente está exercitando esse músculo da imaginação. E isso é fundamental na infância, né? Para que a gente se torne adultos mais imaginativos. E aí a gente possa vislumbrar outras possibilidades de mundo, tanto na nossa microexistência, né? Quem disse que eu preciso existir dessa maneira, que a sociedade está me dizendo que eu devo existir, quanto coletivamente, né? Quem disse que a escola precisa funcionar dessa maneira, quem disse que o estado de São Paulo precisa funcionar dessa maneira, quem disse que aí a gente pode ampliar para o planeta, né? Quem disse que a gente precisa gerir, não sei se essa palavra, o planeta dessa maneira, né? Então, a gente vai abrindo essas janelas que a Beth trouxe, e são janelas de imaginação, né? E vamos nos tornando adultos melhores. Sim, outro dia eu estava vendo uma reportagem com pessoas adultas em profissões diferentes que tiveram arte na infância. Médicos, engenheiros, cozinheiros, várias profissões. E eles falando dessa importância de ter vivenciado o teatro na infância, como hoje eles olham para as profissões deles com outra delicadeza, sabe? Porque eles tiveram essa oportunidade de vivenciar esses experimentos artísticos na infância. E que isso está na essência deles ainda hoje, adultos, trabalhando em lugares diferentes, lugares difíceis, mas que a essência do teatro está ali. Então, acho que é isso que o teatro, que a arte proporciona, né, para as crianças, para a gente vai se tornando adulto, quando a gente está na melhor idade. Eu acho que essa essência de poder pensar poeticamente em qualquer momento da vida é fantástica, assim, sabe? De você fazer as coisas irem se transformando ali de uma forma gostosa de vivenciar. E eu fico pensando também nesse espaço, Val, que permite que esse teatro chegue com essa força, porque também o espaço ele vai contar muito. Você não pode, acho que é muito forte, mas assim, não é recomendado que você tenha espaços de experimentações teatrais
onde tem que ser tudo muito rígido, porque às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo. Ah, mas isso não é uma bagunça, mas a criança está correndo, a criança está criando sozinha, como é que é isso? Então, as pessoas acham que tem que ser tudo conduzido. Quando a criança pode criar com a outra, nós somos ali facilitadores dessa mediação na arte, né? Porque as crianças, elas vão criando e a gente vai aprendendo junto também. Então, isso é muito importante, assim. Eu lembro de uma fala da Lídia Ortélio, que é uma pesquisadora, pensadora da infância, da Casa das Cinco Pedrinhas, ela falando que quando ela chegou na Bahia e começou a fazer esse trabalho na escola pública, tinha uma criança que não entrava nas atividades e todos os professores da sala falavam, não, mas por que não entra? Vamos fazer reunião, toda uma conversa. E ela disse, não, cada criança tem um tempo. Ela tem o tempo dela. E essa criança ficava assistindo as outras, fazendo, ficava ali olhando, observando, o quanto você também aprende observando, né? As pessoas acham que você aprende quando você está só olhando, você não está aprendendo. E isso no teatro é muito forte. Olhar, você está aprendendo. Estar ali junto, você está aprendendo. E ela falou que deu um certo momento, depois de um ano, essa criança resolveu entrar no jogo e lindamente. E aí surpreendeu todo o núcleo escolar. Ela falou, gente, cada criança tem um tempo. A gente tem que pensar nesses tempos dentro desse coletivo, né? E tem que ser respeitado. E eu acho que é por isso que as crianças buscam tanto fazer teatral, porque tem esse olhar desse tempo de cada um que é respeitado nesses espaços. Isso eu acho fundamental, assim, para um processo artístico com crianças. Sim, eu estava ontem montando uma aula para professores, né? E aí eu estava falando exatamente disso, assim, o quanto a gente às vezes quando a gente vai fazer teatro com crianças, a gente às vezes quer colocar a nossa estética adulta e a nossa forma de fazer teatro para as crianças. Que eu nem sei se para os adultos funciona, né? Tipo, você chegar numa sala de ensaio, dar o texto, vamos lá, galera, decora o texto, vamos para o palco. A gente poderia até questionar se funciona com os adultos, mas vamos pensar que funcione. E aí a gente vai para a sala trabalhar com as crianças e quer pegar essa forma de trabalho adulto, essa estética adulta e colocar sobre a criança, né? Tipo, ter a apresentação como objetivo, isso já mata o processo, né? Artístico da criança. Não respeitar o tempo. Então, tipo, eu já tive várias vezes, assim, dando aula da criança não querer fazer a apresentação. E tudo bem, né? E que nem você falou, eu tive uma aluna na EMEA de Santo André que ela... aí é o privilégio de poder trabalhar 7 anos no mesmo lugar, né? Que no primeiro dia ela disse que não, no primeiro ano ela falou que não queria fazer teatro, não queria apresentar, né? Queria fazer aula, mas não queria apresentar. Aí no segundo ano ela falou, olha, você me dá um papel bem pequeno sem fala? Eu falei, claro, vamos do jeito que você quiser. Aí ela tinha uma passagem, assim, bem rapidinha. Aí no segundo ano ela falou, agora eu queria uma fala. Aí no terceiro ano ela falou assim, agora eu queria um personagem bem grandão. Então tem esse amadurecimento de cada criança que precisa ser respeitada, né? E quando a gente vai com o nosso olhar adulto, né? Com essa estética adulta do teatro italiano, né? De frontalidade, tudo isso que a gente já sabe do teatro, que a gente pode questionar se funciona para os adultos depois, isso mata a ludicidade, a espontaneidade da criança, né? E a gente também tem que, acho que, acabar com essa ideia de que o teatro é a apresentação, né? E isso é muito difícil, assim, principalmente na educação formal, eu sinto. E aí quando a gente chega, muitas vezes, para trabalhar numa escola, muitas vezes não tem diálogo, né? Tipo assim, a escola quer aquela apresentação, né? E quando quer a apresentação no final do ano, ainda é luxo. Porque às vezes quer uma apresentação no Dia das Mães, uma no Dia dos Pais, uma na independência, tipo, né? Que é só o teatro como esse lugar da apresentação mesmo, né? Fiquei pensando, você, Valéria, citou lá atrás, né, o texto do Arthur Iraçu, e aí fiquei pensando também que
fazer e assistir teatro, ou música, ou poesia, ou dança, tem a ver também com uma coisa que o Ailton Krenak fala, né? Que se trata de alimentar as nossas subjetividades, porque estamos ficando com subjetividades cada vez mais vazias ou carregadas de uma subjetividade que vem de fora, né? Muitas vezes é feita de desejos consumistas, de desejos utilitários, né? Endurecidos às vezes. Então, alimentar as nossas subjetividades com bonitezas, né? Com alegria, como você falou, né? Eu fiquei curioso uma coisa, assim, quando eu era criança, eu não tinha acesso, diversos motivos, ao teatro, eu não via peça de teatro, a não ser exercícios da minha escola, fazendo atividades na escola. Eu fui ver uma peça de teatro profissional a primeira vez, eu já tinha uns 12 anos, mas não me atentei o que era aquilo, era um teatro de animação, e só fui descobrir que alguém de fato trabalhava fazendo teatro quando eu já tinha 17 anos. Até então eu não sabia que teatro era uma coisa que era um trabalho, eu achava que era, sei lá, algo que você utilizava para fazer na escola, para fazer seu trabalho. E eu queria ouvir de vocês a experiência de vocês na infância como espectadoras de teatro. Vocês tinham acesso, vocês assistiam, como era? Posso ir, Val? Desde criança, assim, eu tive muito contato com a arte. O meu tio, irmão da minha mãe, ele era da música, a minha mãe também, e o meu pai da música, mas da percussão. E aí a gente ia muito para uma cidade chamada Castro Alves, na Bahia, onde a cultura popular era muito forte. Hoje ainda é, mas não quanto como eu era criança, quando eu era criança. E aí eu tinha todo esse envolvimento com a arte. O meu pai, ele tinha umas casas que ele cedia para o circo quando chegava na cidade. Então, eu via montando a lona do circo, os artistas sempre passeando pela cidade, que ficava nessa casa onde meu pai cedia por circo, e eles abriam a lona do lado, onde tinha um terreno grande, que também era do meu pai. E à noite, a gente era convidado de honra para ir para o circo. Só que eu ficava durante o dia com as minhas amigas, no auge aí dos meus 6 anos de idade, olhando por debaixo da lona. Então, a gente via aquele espelhinho laranja, né? O camarim das atrizes colocando aquele espelho laranja, né? Que muito diferente de um teatro convencional, arrumando figurino, aquela coisa toda. E eu ficava imaginando, gente, é muito legal viver assim. Essa coisa toda, esses artistas, e de noite, quando eles subiam no picadeiro para fazer a cena de teatro, era o que mais me interessava. Era a cena de teatro que tinha dentro do circo. E eu ficava da plateia sonhando com o dia que eu ia fugir com o circo. Eu não fugi com o circo, mas eu ficava ali sonhando. E o meu pai, ele ouvia muita novela de rádio. Então, eu aprendi a ouvir novela junto com ele. Então, assim, eu ficava ouvindo a sonoplastia. Eu perguntava para ele, mas como que faz para o cavalo correr? Aí ele ia me explicando, deve ser um casco de coco. Mas e agora? Aí tinha música, aí tinha isso. Eu lembro muito da voz dos artistas, do Cadu Muniterno, do Lima Duarte. Eu, quando criança, eu ficava imaginando assim, era uma época que não tinha TV. Cid, como é que essas pessoas entram dentro do rádio? Como é isso? E aí ia no teatro com os meus pais, o meu pai e a minha mãe contavam história à noite pra gente. A gente via televisão, nada, só um desenho por dia, e vivenciava muitas coisas de arte. Eu fui crescendo, vivenciando arte, assim, indo no Teatro Castro Alves, fazendo cursos para criança, e assistindo também muita coisa infantil. E uma professora que eu tive também na escola, a professora Rita, ela é viva até hoje, graças a Deus, mora em Salvador. A professora Rita era, para mim, a professora artista, porque ela ia... Eu acho que a minha essência de contadora de história tem uma mistura da professora Rita com o meu pai, porque a professora Rita estava sempre de saia bem rodada, com uma calça por baixo, diferente das outras professoras, e ela levava todo mundo para debaixo do pé de árvore, cantando com instrumento. E depois que ela chegava lá, sentava todo mundo, ela fazia uma contação de história. Mesmo quando ela estava lendo o livro, era diferente.
todas as crianças da escola sonhavam em ser alunos da professora Rita. Então, eu acho que ter arte na minha infância facilitou aí os meus caminhos para adulta seguir como artista. Acho que foi isso, assim. Nossa, muito linda essa história, Beth. Eu acho muito interessante isso que você falou, Tadeu, no sentido de o quanto a escola, ela é... É que eu estou falando e pensando ao mesmo tempo, né? O quanto ela é maravilhosa nesse sentido de que ela é um lugar propositivo, interessante para que as coisas aconteçam, né? E é a função, vamos voltar lá naquela palavra, da escola, né? O quanto muitas crianças só vão conhecer as coisas através da escola e, ao mesmo tempo, o quanto isso também é ruim, né? Porque a gente tira... a gente, não sei... Quando eu trabalhava, uma vez que eu trabalhei numa escola, eu ia falar o nome, mas não precisa, na prefeitura, e aí não era nem na prefeitura de São Paulo. O que aconteceu? Foi fizeram um diagnóstico na cidade e tinha muita gente morrendo de infarto. E aí eles falaram, então a gente tem que trabalhar com as crianças, porque está morrendo de infarto, porque estamos nos alimentando mal, vamos fazer um trabalho com as crianças. Aí o que aconteceu? Vai lá essa função para a escola trabalhar a questão do infarto com as crianças. E aí eu me pergunto, por que isso não é função da Secretaria da Saúde, sabe? Pode ser em parceria da escola, mas por que a escola também ela precisa assumir como se ela fosse o único órgão educador do mundo, né? E aí a gente tira a responsabilidade, como a Beth falou, de receber um circo. De eu aprender no circo, de eu aprender indo numa UBS, de eu aprender com o meu vizinho, de eu aprender numa praça pública, de eu aprender, né, quais são as outras, aí falando de uma administração, as outras secretarias também, acredito eu, precisam ter um olhar educativo. A gente precisa ser uma sociedade, uma cidade educadora, acolhedora, né? Não precisa ser tudo não precisa vir através da escola, porque a escola não dá conta mesmo, né? Além dela não dar conta, porque a escola tem que dar conta da arte, da saúde, do letramento, de tudo. E aí a gente pode, as crianças podem, e os adultos também, aprender em vários lugares, né? Então, a primeira coisa que me fica na cabeça é isso. A segunda coisa, porque senão a gente também fica com a sensação assim, o lugar de aprender é na escola. Ponto. Eu me formei no ensino médio, eu não preciso aprender mais nada. Aprendi tudo que tinha para aprender, acabou. Né? A gente não cria essa sensação de que a gente está numa sociedade que o tempo inteiro a gente está aprendendo, propondo, dialogando. E aí, falando especificamente do teatro, também cria essa sensação de que o teatro é uma coisa dentro da escola, de que ele não existe fora daquele ambiente, né? Mas também é legal ele estar naquele ambiente, mas também é legal ele estar, né? Que nem a EMIA, que é uma escola só de arte, os projetos que a prefeitura tem, outros projetos mais que poderiam ter, né? Circulação de espetáculos, como a Beth falou, nessa experiência de poder ver um circo, né? Eu não tive essa experiência, né? Fantástica. Então eu fico pensando nisso também. A minha primeira experiência como espectadora foi dentro da escola também. Eu lembro que eu estava na 7ª série e eu vi uma peça e eu odiei. Eu achei ela boba. Eu falei, nossa, teatro é coisa de gente boba. Eu lembro que tinha uns bichinhos. Eu acho que não devia ser para a 7ª série. E tinha uns bichos, assim, meio fantasiados, dançando. Eu falei, hoje, eu olhando com distanciamento, falei, isso aí era para educação infantil. Mandaram... A gente tinha 14 anos, se a gente tivesse 6, acho que a gente ia curtir. Foi a primeira experiência que eu tive de ver, assim, eu odiei, né? E depois eu vi um espetáculo que depois eu descobri que era o Edgar Castro que tinha feito, que a Beth conhece também, que foi nosso mestre na LT. Eu, folheando um livro didático, eu vi a foto dessa peça, e era o Edgar, e eu falei, cara, eu vi essa peça na escola, quando eu estava na 8ª série. E aí eu lembro que eu curti muito, porque eles montavam, eu não sei se era da Companhia do Latão, mas eles montavam um barco inflável no meio do pátio, e era uma peça assim, onde os atores estavam perdidos no mar, e era uma discussão ética se eles deviam se comer ou não, né? Aquela coisa, se sobrou a gente, vamos ter que matar um para poder comer. E eu lembro que essa peça eu vi na 8ª série, eu fiquei muito impactada.
Eu falei assim, nossa, e assim, eu não lembro da história, eu só lembro desse mote e desse barco inflável gigante no meio do pátio. Isso me chamou muita atenção, transformou a escola em outro lugar, sabe? Mas depois eu demorei muito tempo para ir ao teatro, assim. Eu nem lembro qual foi a primeira peça que eu vi, assim, que eu tenha ido ao teatro. Eu acho que aí eu comecei a fazer teatro dentro da escola, e aí fui para a Casa de Cultura, comecei a fazer teatro na Casa de Cultura. Nossa, realmente, eu não lembro qual foi a primeira peça que eu vi fora da escola, assim, precisaria... E aí eu acho que nessa de fazer teatro na Casa de Cultura, eu comecei a ir ver espetáculos pela Casa de Cultura, sabe? Que aí é outro espaço educador, né? Que às vezes é muito fragilizado na nossa cidade, né? Aqui em São Paulo, mas que poderia ser tipo um lugar vibrante de educação, né? O tempo todo. Não que ele não seja, mas tem muita potência ali que às vezes é pouco trabalhada. Acho que é isso. Eu ia dizer uma outra coisa, mas eu me esqueci, assim, dessa importância que eu ia falar que quando eu comecei a fazer teatro, eu fazia muito teatro com os meus primos, que nós éramos em 13 primos que ficávamos na casa da minha avó. E a gente imitava o Chaves. A nossa referência, assim, era o Chaves. E aí eu fiquei pensando por quê, né? E aí a gente ficou numa longa discussão, né, que a gente montou o espetáculo Parafusos, sobre um adulto fazer um papel de criança. E aí eu não lembro com quem eu estava conversando, que a pessoa falou assim, mas o Chaves faz isso. Eu falei, pode crer, né? O Chaves, ele tem, assim, uma língua... Porque eu fiquei pensando, por que a gente imitava o Chaves e não imitava outras coisas que passavam na TV? A gente só imitava o Chaves. Porque eu acho que o Chaves, em determinada medida, ele tem uma linguagem teatral. Ele que algumas séries da cultura também tem, né? Que é esse lugar mais lúdico, assim, ele não é realista, né? Começa por você ver que aqueles personagens não são adultos, eles não são crianças de verdade. O figurino deles não é um figurino realista, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, sabe? Que essas séries, que para mim, infância foi o Chaves, né? E eu nem gosto mais de Chaves, gente, preciso dizer isso. Mas ele teve alguma importância na minha infância de entender, porque quando a gente via novela, era muito realista, né? Assim, a novela tem essa necessidade. E quando o Chaves, ele tem ou o Rá-Tim-Bum, né? Ele tem um lugar mais teatral, no sentido de da não necessidade da cópia do real, isso abre a possibilidade para a gente falar, olha, eu também posso fazer isso daí. Né? Porque a gente não pode fazer um filme mega realista, a gente não tem recurso em casa. Mas a gente pode criar um figurino, a gente pode fazer uma caixa virar um barril, sabe? Fiquei pensando nisso também a partir da nossa série. Que esse teatro gravado, ou essa maneira teatral de fazer audiovisual, ela abre mais portas para a criança que assiste entender que ela também pode criar, sabe? Eu lembro da filha da Michelle, quando ela foi ver o Kizumba, que ela falou assim, nossa, mas eles fazem tudo com tecido? Eu também tenho tecido em casa, mamãe, eu posso fazer isso. E isso é muito legal, quando a criança fala, eu também posso fazer isso. Exatamente, eu acho que essa é a ideia, né? Eu também posso fazer. Você falando que você imitava o Chaves, eu imitava quando passei a ver pouco, mas via algumas coisas na TV com a minha família, eu imitava a Regina Casé, porque os personagens dela eram sempre... Não eram personagens realistas, né? A Regina Casé vinha sempre com um figurino diferente, e ela cantava na época que ela fazia a Tina Pepper. Então, aquelas coisas que ela colocava aqui, que hoje a gente compra ali na 25 de março, como é o nome daquele negócio que enrola assim no pescoço. Eu e os meus amigos, tipo, vamos montar. E eu era sempre a Regina Casé. O personagem da Regina Casé. Era muito interessante, assim, no intervalo da escola, a gente brincava de fazer teatro. Né? E a gente ia para a secretaria sempre, porque a gente estava brincando de fazer teatro e isso não era brincadeira. Então, eu fico pensando também no olhar que se tem para o teatro quando o teatro chega nos espaços das escolas, nas praças, nas casas de cultura. Qual é esse olhar?
Teve uma época que eu, com a companhia Coxa de Retalhos, a gente fez várias apresentações por CCAs, escolas, por vários lugares no estado de São Paulo. E eu fiquei pensando durante muito tempo e pesquisando esse lugar, que as crianças chegam para assistir e tem um comando que isso não pode, aquilo não pode. A criança não pode sair do seu lugar cotidiano da sala de aula para ver a peça de um outro jeito. Então, eu lembro que a gente estava fazendo um trabalho de palhaço e a criança começou a rir na plateia. E a pessoa adulta que estava tomando conta daquela turma disse, não, você tem que parar de rir. Não é para rir. E num momento que o palhaço permite muito isso, que eu vi aquilo, tipo, não é para rir, se você continuar rindo, você não vai estar na foto final com todo mundo. E aí eu ensino, eu falei assim, não pode acontecer isso, gente, porque essa criança não vai querer nunca mais voltar no teatro, ou vai voltar tempos depois achando que é para assistir. Se for para rir, não vou rir. Se eu sentir a emoção de chorar, eu não vou chorar. Se eu quiser aplaudir, eu não vou aplaudir. Se eu não quiser, não vou. Se eu quiser dormir, eu vou dormir, porque a peça tem alguma coisa que não me interessou, eu vou dormir. Eu já dormi na primeira fileira de um espetáculo de artistas consagrados, mas eu não sei se eu estava cantada, se a peça não estava boa. Acordei nos aplausos. E aí eu fui para a plateia e comecei a rir junto com essa criança, mas eu ri. E o palhaço, ele te permite esse lugar. E aí todas as crianças começaram a rir. E no final do espetáculo, ainda com o personagem, a Maria, que é a minha palhaça, eu convidei a criança para tirar a foto. Falei, ela tem que estar aqui. Ou seja, todo mundo vai tirar foto e ela é a primeira a chegar aqui. E depois a gente conversou com essa pessoa adulta. Então, tem que ter aí uma sensibilidade para esse outro lugar, que é o teatro, quando chega nesses espaços. E muitas vezes as pessoas, por isso que eu sinto que tem mudado, mas a valorização do teatro nesses espaços escolares, eles têm que abrir mais o olhar, sabe? Às vezes pensa muito só no entretenimento, e não que o teatro não possa ser entretenimento, mas é nesse caminho. Se não for o entretenimento, onde no final você tem um prêmio, não, o teatro ele não está nesse lugar. Ele está em um outro lugar. Então, precisa essa coisa que o Tadeu levantou, de como é assistir, de como se aprende assistindo, né? De como você aprende, se sensibiliza, de você começa a abrir outros caminhos assistindo. Então, assistir é muito importante. Eu sempre assisti muitos espetáculos, em casas de cultura, em céus, em teatros, em praças. Eu sempre ia muito. Às vezes tinha amigos que falavam assim, nossa, mas você vai para Santo André, Suzano, São Caetano, centro de São Paulo, leste, norte, era domingo à tarde. A minha mãe falava assim, mas você vai mesmo assistir um espetáculo de teatro? 5 horas da tarde, você vai atravessar da Vila São José, zona sul de São Paulo, para leste. Vou. E, recentemente, na comissão do PROAC, analisando os projetos, e a diversidade de projetos que chega para você analisar do estado todo, eu só falando isso para responder aí um pouco do que o Tadeu trouxe, de como se aprende assistindo. E aí eu fiquei pensando, olha a riqueza, que isso não está na faculdade, isso não está na escola técnica, isso está na sua busca de ver muitos espetáculos. De como o meu olhar, ele se transformou. E eu vendo aquela diversidade de projetos e saber quem é o grupo que está em Jundiaí, o grupo que está em Suzano, de conhecer a movimentação cultural desses lugares, porque eu me permitia atravessar a cidade. Eu sei que não é fácil, não é uma coisa fácil, não fui uma criança rica, um adolescente rico. Meu pai me levava quando eu era criança, quando eu fui fazendo 16 anos, eu atravessava a cidade sozinha. Às vezes, quando faltava dinheiro para a condução, ele
ia buscar, levava as minhas amigas a Santo André, cidade de Tiradentes, e a gente voltava para São José, uma loucura de logística. Mas eu fiquei pensando, olha esse aprendizado, sabe? Olha como eu posso olhar para esses projetos, não só com a minha formação em teatro, mas com o meu olhar de ver várias estéticas, muitas linguagens, muitas formas de fazer diferente. Eu acho que para o ser humano, independente de você ser ator ou não ser, de ser artista, assistir te faz compreender muitas outras coisas. Então, acho que é importante. É importante que todos possam assistir muitas peças teatrais. Viva! Ter palmas para a Beth. Eu queria, de alguma forma, desdobrar e aprofundar um pouco isso que Beth estava colocando, que Valéria também colocou. Quando a gente, aqui do Núcleo Atômico, quando nós estreamos a websérie Parafuso, eu tenho um tio que ele me ligava a cada dia que eu passava um episódio para colocar as impressões dele. Então, cada episódio tinha 15 minutos, ele ficava uma hora e meia no telefone, porque é isso, né? Ele ia falar da websérie, mas dobrava em outras coisas, tudo mais. E aí, na primeira vez que ele me ligou, eu achei muito curioso que ele falou assim, eu estou um pouco confuso, eu não sei se eu estou entendendo. Para quem que é essa série? Eu falei, bom, é principalmente para o público infanto-juvenil. Ele, tá, então por isso eu não sei como criticar isso. Aí ele falou assim, inclusive eu acho que um adulto nem deveria se meter a criticar uma coisa infantil. A criança deveria fazer. Né? Porque sob o risco de eu colocar o meu olhar de adulto sobre aquilo, né? O que me lembra uma frase que eu já ouvi diversas vezes, dizem ser do Stanislavski, que não sei se é verdade, mas é uma frase de qualquer forma muito boa, que eles perguntaram para ele assim, qual era a diferença de fazer teatro para adultos e para criança? E ele dizia, é a mesma coisa, só que para criança é mais difícil. Porque, de fato, né, você tem vários riscos em fazer para criança. Primeiro, você tem o risco de fazer uma peça que é chata, ruim, moralista, e aí a criança achar que aquilo é teatro e eu não quero mais ver aquilo. Porque se isso é teatro, não me interessa, é chato. E também tem o risco de que a criança é isso, ela vai rir, ela vai te dizer no meio da peça, tá chato, ela vai gritar, ela vai levantar, vai embora, tá chato, tá ruim. Eu mesmo, como dramaturgo, assim, como artista, eu fui aprendendo e estou aprendendo constantemente como fazer teatro para as infâncias, fazendo, porque não é uma coisa que você aprende num curso de teatro, né? Tipo, tem uma coisa bastante específica também, né, no teatro para as infâncias. Vocês, como artistas, como criadoras, como que vocês lidam com isso? Como é que vocês pensam esse lugar da importância, né, de você, como artista, pensar um teatro específico para falar com as infâncias? Vocês pensam, para além da linguagem, da abordagem, desse cuidado, né, de como falar certos temas e formalidades também? Como é, como artista? Eu acho que, primeiro, uma coisa que eu venho pensando muito na vida é que criança faz muito bem para o adulto. Nenhum adulto deveria viver sem ter criança perto, né? A gente criou uma sociedade maluca onde a gente separa bebês, crianças, adolescentes, adultos e velhos, né? É claro que cada idade tem que ter os seus momentos para falar sobre as coisas que tem a ver com aquela idade, né? Tipo assim, é legal a criança ter momentos só com as crianças, porque passam pelas mesmas questões e tal. Mas, ao mesmo tempo, a criança ensina muito para o adulto. Muito, 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 muito. O adulto aprende muito com a criança. E a gente, às vezes, tem um discurso... Tem alguma palavra para isso, Beth? Criançofóbico? Existe essa palavra? Eu não sei. Eu não sei, eu costumo dizer assim para as pessoas, gente, as crianças têm muita energia, vocês não tiveram muita energia. Mas é que tem uma coisa assim, tem muito adulto que fala, eu não gosto de criança. Que quer viver um mundo sem a criança perto. Assim, eu não sei se existe uma palavra para isso, assim, mas eu percebo isso. Tá. Você fala assim, das pessoas que não querem ter criança. Eu acho que essas pessoas que não... que é uma escolha também, mas as pessoas que não querem ter criança perto, o que me parece é que, assim, porque a criança ela é muito espontânea, né?
ela vivencia, ela fala, e ela fala que você fala, nossa, isso é verdade. Então, eu acho que as pessoas não estão preparadas para ouvirem as verdades das crianças. Aí elas preferem se afastar. Se afastar. E ninguém está falando de maternidade e paternidade aqui, viu, gente? Não tem nada a ver com isso. Porque... Valéria, só colocar uma curiosidade aqui. Existe uma palavra assim, que é pedofobia. Nossa, não conhecia. Pedofobia, que é o medo ou a aversão à criança. Ah, tá vendo? Uma palavra feia, né? É. Mas, assim, primeiro é isso, assim, eu acho essa sociedade muito maluca, porque a criança faz muito, muito bem para o adulto, né? A gente aprende com a criança, a gente aprende sobre... Eu lembro muito de uma vez de ver um bebê querendo escalar uma escada, e ele não conseguia dobrar o joelho. E aí a mãe do lado dele falando, não ajudava ele, né? Ela ficava meio que torcendo, vai, amor, vai, mas não dobrava a perninha dele, tipo, amado, aqui, ó, é bem fácil, dobra o joelho, querido. E aí chegou a hora que ele dobrou o joelho, e aí eu fiquei olhando aquela imagem, eu fiquei pensando assim, gente, tem várias coisas que a gente passa na nossa vida que é só dobrar o joelho, e a gente não consegue ver, né? E tem alguém rindo da gente, falando assim, ô, querida, a gente com 40 anos é só dobrar o joelho, amada. Então, quando você vê a criança passando por uma situação, e você fala assim, nossa, eu vivo isso num outro grau, você fala, putz, é só eu dobrar o joelho. A criança, ela vai ensinando a gente em diversos lugares, em diversos momentos. Então, eu acho que, assim, fazer arte para as infâncias, a primeira coisa é estar com as crianças, né? Eu e Beth somos educadoras, né? Então, tipo, isso eu acho que já é... Você também, né, Tadeu? Já é, tipo, 50% do caminho, sabe? Assim, que é realmente estar com as crianças, aprender com elas, ouvi-las. E aí, quando a gente vai fazer teatro, é continuar esse processo, né? De fazer ensaio aberto com elas, de ouvir. Isso que a Beth falou, né? Se a criança dormiu, tem alguma coisa ali, né? Se foi uma criança, pode ser que ela estivesse cansada. Agora, se você apresentou e 20 crianças dormiram, poxa, tem alguma coisa aqui que você está precisando melhorar. Ou se as crianças estão falando que está chato, então, assim, entender que a gente não faz para a criança. Ah, estou fazendo teatro para a criança. E ela que tem que se adaptar àquilo que eu, adulto, estou fazendo para ela. Não, eu estou fazendo em diálogo. Né? Eu vou, se possível, fazer ensaios abertos para conversar e, de fato, abrir a orelha e ouvir o que a criança tem para dizer. Tá confuso, não tô entendendo, tá desinteressante. Por que aquele personagem não faz isso? E, às vezes, é mais ouvir as crianças do que ouvir os adultos também, eu tenho pensado. Porque nós, adultos, a gente já... Uma coisa que eu tenho pensado é assim, como o teatro adulto se permite a pesquisa? E o teatro para as infâncias, não. Primeiro porque ele precisa ser vendável. Geralmente ele está nesse lugar, né? Ele precisa ser vendável. Ele não se permite fazer uma coisa... O teatro adulto se permite fazer uma coisa que é fracassada, me parece. Tipo assim, fizer uma peça, foi um fracasso, mas é pesquisa, é coisa do grupo. O teatro para as infâncias não se permite tanto isso, porque ele precisa ser vendável. E aí a gente, enquanto adulto, estabeleceu as regras do teatro infantil, e é muito difícil mudar essas regras, porque a gente não se permite a um grupo de teatro para as infâncias pesquisar, errar, né? Ou ouvir as crianças, tipo, os adultos não gostaram, mas as crianças gostaram. Então, eu acho que é um campo, assim, de muito desafio, me parece, sabe? É bem desafiador, principalmente para quem, como nós, já está na educação, né? Tipo, já são educadores. O ano passado aconteceu uma coisa muito interessante, assim. Eu acompanhei um grupo de crianças de 7, 8, 5, numa roda de conversa com psicólogos. E aí, a gente foi fazer uma cena de teatro a partir de uma plantação. E eu não sabia como plantava o alface nem a abobrinha. Aí a gente tinha que plantar alguma coisa e eu fui aqui comprar sementes
E eu perguntei para a moça, e a moça falou igual para as duas sementes. Ela falou, ó, você coloca a terra, aí você coloca a semente, aí você coloca a terra e vai regando e pronto, vai nascer. E aí a gente aqui online, nesse grupo, fazendo essas cenas para criar história, eu plantei essas duas sementes em vasos diferentes e ia regando para que chegasse no final desses encontros, essa semente tivesse brotado. E aí a abobrinha nasceu, que é E assim, eu adoro alface e não gosto de abobrinha. Só comprei a semente de abobrinha porque só tinha aquela semente. E as crianças estão falando, mas você não gosta de abobrinha, por que você vai plantar abobrinha? E a alface não nasceu. A alface não nasceu. E aí uma criança falou assim, Beth, por que a alface não nasceu se ela nasce mais rápido? Aí eu fiquei olhando para aquele vaso com a semente morta e a abobrinha assim, dando flor. Eu disse, eu acho que é o seguinte, a abobrinha é um ser, o alface é outro. Não dá para plantar abobrinha e alface da mesma forma. É preciso olhar para as especificidades de cada uma, né? E aí as crianças falaram, muito bom, Beth. Por quê? Se a abobrinha, olha aí a menor criança, se a alface ela dá mais rápido, por que você plantou a semente dela lá no fundo e encheu de terra? Eu falei, porque foi assim que me ensinaram. E aí, plantar não é uma receita. Plantar é você vivenciar diariamente as coisas. É você estar ali, você experimentar. Então, o que acontece? Quando você vai trabalhar com crianças, você tem que experimentar tudo antes, sabe? Para que quando a criança tenha proximidade com esse espaço, com esses objetos, ela descubra com segurança. Então, assim, você vai levar instrumentos para que a criança possa descobrir sonoridades. Eu preciso, quanto educadora ou quanto atriz, pensar que tipo de instrumento eu posso levar. Caso esse instrumento venha a quebrar, a criança não pode se machucar. Então, tem o teatro, eu acho que quando você vai construir um texto, a estética do teatro, quando você vai pensar no figurino, quando eu vou trabalhar para criança, eu vou sempre pensar que embaixo, se é um vestido, tem que ter uma bermuda, tem uns cuidados que é para aquela idade, para cada faixa etária que você vai trabalhar. Então, isso é muito importante. E outra coisa que eu acho importante é que Nossa, comecei falando da semente, acho que me perdi, mas era dentro dessa questão de pensar cada momento, assim. E quando você faz arte para criança, você tem que pensar que você está fazendo para a criança, mas para a família também, porque a família vai levar a criança. A criança não vai no teatro sozinho. Você é adulto, você vai no teatro sozinho. A criança não vai no teatro sozinho. E durante a apresentação da websérie Parafusos, foi muito legal, porque várias crianças que eu dou aula, sobrinhos, eles me mandaram devolutivas assim. Nossa, é muito legal essa websérie. Eu gostei muito, professora, ou tia, que é como meus sobrinhos. Mas, assim, sempre tinha... A primeira pergunta era, quem escreveu? Porque é muito legal a forma da escrita. Então, assim, Tadeu e Cris, de parabéns, eles viam todo como estava bem construído. Mas aí eu fico pensando nesse alimento, né? Que é a construção. Um dia a minha sobrinha até perguntou assim para mim. Meu irmão falou, nossa, mas ela tá igual você agora no teatro, né? Porque ela me ligou, fez uma videochamada com a minha cunhada e falou assim, tia, se o texto não fosse assim, tudo isso seria assim?
cenário, figurino, tudo seria assim se não tivesse esse texto? Aí eu fiquei pensando, mas como assim, Elô, se não tivesse esse texto? Ela falou assim, não, porque ele é muito bonito, né? É diferente. E aí eu acho que o texto da Obsérie Parafuso, ele tem uma poética que chega na família toda, assim, porque a minha cunhada sempre mandava foto. Olha, aqui tá todo mundo já esperando, sabe quando você tá esperando a terminar o jornal para começar a novela, começar o filme? Tá todo mundo aqui já sentado, com pipoca, esperando. E aí eu acho que é isso, assim, quando você leva teatro de boa qualidade, quando o texto tem uma boa qualidade, quando o cenário tem uma boa qualidade, os atores, a direção, a iluminação, tudo é pensado para a criança e para a família, chega de uma outra forma naquele espaço e na vida daquela criança. Porque ela pensa, mesmo quando chega na escola, quando chega na praça, você sente essa diferença. Chegou alguma coisa com muita qualidade aqui, teve um cuidado, sabe? Um cuidado de pensar as palavras, de pensar a movimentação, de pensar as texturas, as cores, para que isso chegue naquela família, porque não é só para criança. Então, eu acho que quando o teatro quando os fazedores de arte têm esse pensamento antes de chegar para a criança, quando se depara com tudo isso, é um presente, assim, de você falar, nossa, isso foi pensado muito tempo, sabe? As crianças falaram isso, nossa, quanto tempo vocês passaram pensando? E aí eu fiquei pensando, a gente passou muito tempo pensando, vocês que escreveu, o Tadeu que escreveu, a Val que dirigiu, a Cris que escreveu a Lívia e tal, passaram mais tempo ainda pensando tudo isso. E aí eu fico pensando no Edgar Morin, quando ele fala do belo, assim, que as pessoas geralmente pensam que o belo está nessa questão da estética super bonita, e ele fala que o belo é quando ele vou usar as minhas palavras para falar o que eu entendi do que o Edgar Morin falou, que é quando ele está bem alimentado, quando ele está bem construído, né? Quando ele tem cuidados, quando você tem algo com delicadeza, quando os atores eles estão ouvindo as crianças, ouvindo a família, quando a plateia se identifica. Então, eu acho que essas questões, elas precisam ser pensadas. Não é tipo assim, eu vou fazer para criança, que às vezes você vê coisas e você fala assim, gente, parece que é qualquer coisa, porque a criança não vai ter a sua opinião. Tipo, é para criança, nem vou pensar, eu faço uma coisa rápida e tá tudo certo. E não, quando é para criança, você tem que pensar mais ainda, porque essa criança vai crescer. E quando ela crescer, ela vai voltar no teatro, sabe? Tem 2 domingos, eu acho, ou um, que eu fiz um encerramento da mostra ali no Rojas, no Casarão da Vila Guilherme, que é um espaço que eu gosto muito, porque eles têm um pensamento muito bacana sobre arte lá, e na plateia tinha uma aluna de 5 anos de idade, que foi minha aluna com 5 anos de idade, e hoje ela tem 10. E a gente de máscara, ela disse, professora Beth, professora Elaine, e assim, eu e a Elaine estávamos voltando para fazer teatro, e ela foi nossa aluna no PIA, que é um programa de iniciação artística da cidade de São Paulo, que tem teatro, dança, música, artes visuais, enfim. E aí ela falou assim, no final, agora eu assisto sempre teatro. Ela tem 10 anos, com a família toda. E assim, tinha a irmã mais nova que nasceu, todo mundo. E aí ela fez questão de contar como ela fazia teatro. Então, assim, se fosse uma experiência ruim para ela não seria hoje, ela não estaria hoje vendo teatro, sabe? Não levaria a irmã, não estaria com a mãe, com o pai, se envolvendo tanto nesse fazer teatral, nessas movimentações artísticas que tem pela cidade. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando é para criança.
E sempre que a gente vai vender espetáculo para criança, as pessoas falam assim, gente, mas por que esse valor? Por que não tem um brinde no final? E aí eu digo, gente, pelo amor de Deus, se apegue. A essência do trabalho é estar em outro lugar. Às vezes, quantidade, às vezes não. Quantidade não quer dizer qualidade. Não quer dizer qualidade, sabe? E aí as pessoas pensam na quantidade. Quantas vezes vai passar por aqui um espetáculo teatral? Mas não avalia o trabalho como está sendo feito. Qual é a riqueza desse trabalho para chegar para essa criança? Porque às vezes você faz uma apresentação em uma escola e esse trabalho ele é tão forte que vai ficar a vida inteira para a criança. E pode passar 20 apresentações que, tipo assim, passou. A criança, não fica essa essência da criança. Então, eu acho que esse lugar, Tadeu, tem que ser muito bem pensado. É um cuidado mesmo, né? Quando a palavra que você usou é com muita delicadeza, muito cuidado mesmo, de fato. Valéria Rocha Beth Castro, nosso tempo chegou ao fim. Poderíamos fazer muitas conversas, porque com certeza teremos muitos assuntos para desdobrar sobre este tema, sobre outros, né? Quem sabe em breve. Então, em nome do Núcleo Atômico, eu agradeço a presença de vocês. Para quem estiver assistindo essa conversa e quiser saber o que é a websérie Parafuso, se você não viu, continue seguindo a gente nas redes sociais, que em breve estaremos aí com a websérie novamente e também com outros projetos do grupo. Mais uma vez, Valéria, Beth, muito obrigado. Querem dizer uma última coisa antes de encerrarmos? Eu quero só agradecer esse convite e dizer assim, quem não assistiu e tiver a oportunidade de assistir a nossa websérie, assistam, porque está muito, muito, muito legal. Eu também só queria agradecer a conversa. Nossa, eu sempre aprendo muito ouvindo a Beth, ela é maravilhosa. Eu aprendo bastante com vocês. Muito gostoso. Só agradecer mesmo. Obrigada. Então, muito obrigado. Encerramos aqui e continue acompanhando os vídeos desse núcleo de estudo e conversas. Tchau, tchau.